Gabigol, do Flamengo, foi suspenso por 2 anos por fraude do exame antidoping. O julgamento teve início na semana passada, foi concluído nesta segunda-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em sessão que durou pouco mais de 2 horas. Na semana passada, a sessão que ultrapassou as 5 horas e não tomaram nenhum tipo de decisão, se estendeu até esta segunda-feira. E aí ontem, sim, o Gabigol foi suspenso por 2 anos por fraude do exame antidoping. Por previsão do regulamento antidopagem, a pena começou a valer a partir de 8 de abril de 2023, quando foi realizada a coleta de exames no CT do clube, ainda que o jogador estivesse em atividade no último ano. Portanto, ele está impedido de jogar até abril de 2025. Cabe recurso. A vice-presidente do Tribunal de Justiça Antidopagem, Selma Mello, explicou por que a punição começou na teoria ano passado. Ela cita que o código estabelece o seguinte, no artigo 2163, o artigo que trata do início do período de suspensão. A gente tem até o trecho aqui, a nossa produção separou, abre aspas, na hipótese de atrasos substanciais no procedimento de gestão de resultados e quando demonstrado pelo atleta ou outra pessoa que não deu causa a tais atrasos, a ABCD ou o TJD, que é o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, conforme o caso, poderá estabelecer o início do período de suspensão, ou seja, na data de coleta da amostra, fecha aspas. O julgamento foi apertado com um placar de 5-4 a favor da punição do atacante. A punição poderia chegar a 4 anos, cabe recurso, portanto, e você acompanha agora na tela, para você que nos acompanha por imagens do canal do YouTube Jovem Pan Esportes, esse trecho do Código Brasileiro de Antidopagem. Mauro César, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, o que dizer sobre a situação de Gabigol suspenso por 2 anos por fraude do exame antidoping? Pois assim, ontem surgiu depois uma versão via Caio Ribeiro, via jogador, hoje comentarista, de que o médico teria falado que ele já tinha começado a atividade, tinha que esperar 2 horas, fazer o exame e tal. Bem, essa é a versão que o Caio trouxe, alguém passou essa informação para ele, mas o Flamengo não cita isso na nota que publicou ontem. Se de fato aconteceu, acho que o Flamengo deveria citar. Olha, o jogador seguiu orientações do médico do clube, que é o que o Caio está dizendo. Não sei se essa argumentação foi utilizada na defesa do atleta, porque o julgamento é fechado, a gente não pode assistir, só sabe o resultado. Então não sabemos qual foi o roteiro aí dessa situação. O fato é o seguinte, mesmo que tenha sido assim, me parece evidente que o Gabriel está muito errado, Isso é o óbvio. Se ele estava zangado porque toda vez que a equipe de antidopagem vai lá no Flamengo, ele tem que colher o material, ele deveria ter reagido de outra maneira. A comparação que eu faço é o seguinte, imagina assim, o Vanderlei Nogueira todo dia ele vai para casa e faz o mesmo caminho. E a cada 5 dias úteis da semana, 3 tem uma blitz da lei seca. O Vanderlei não bebeu, ele não bebe, ele está dirigindo o carro dele, mas ele sempre é parado. Para uma vez, para a segunda. Quando para pela 4ª, 5ª vez, vai ficar de saco cheio. Mas tem que soprar o bafômetro. Não adianta. Que se você falar, não vou soprar o bafômetro, que já soprei essa porcaria ontem, antes de ontem, semana passada, 3 vezes, o policial vai dizer, amigo, então você tem um problema. Mas eu não bebi. Não importa se você bebeu ou não. Você não soprou o bafômetro, vai arcar com as consequências. É uma coisa óbvia, gente. A gente pode passar por isso. Em alguns lugares sempre tem, a lei seca ali, a blitz, aqui no Rio de Janeiro, em vários lugares. E certamente alguém que está nos ouvindo já passou por isso, toda hora eu paro, os caras cismam comigo. O cara pode ser meio azarado, Porque acontece, porque os carros vão passando e é meio aleatório, Você vai lá, sopra no bafômetro, não bebeu, vai embora, vai para casa. Então o Gabigol não estava dopado, porque ele colheu depois o material e deu negativo. Então acho que especular a possibilidade dele ter se negado com medo do exame, eu acho que é leviano, porque ele acabou colhendo o material. A questão é como ele agiu. A regra. Ele agiu de uma forma que ele arrumou uma encrenca com quem não deveria arrumar. O exemplo da blitz, eu acho que encaixa muito bem. Você vai arrumar um problema com o policial que está fazendo o trabalho dele ali, que de repente nem gostaria de estar ali, mas tem que ficar ali parando as pessoas é o trabalho dele. E você vai criar um caso, o cara está fazendo o trabalho dele, bicho, não tem jeito, é assim que funciona. Eu posso discordar da lei. Posso achar que, de repente, poxa, em outros países, se eu tomar 3 latinhas de cerveja, não tem problema. Aqui, se eu tomar 1, 2, eu já estou considerado embriagado. Eu posso até achar a lei exagerada. Isso foi muito discutido na época, que isso foi colocado em prática aqui no país.
né? Comparado com as leis de outras nações e tal. Mas você mora no Brasil, cara, a lei é essa. E a lei antidopagem, ela é muito rigorosa. Não tem jeito. Imagina o Ben Johnson, lá em 88, quando ele foi o recordista mundial de 100 metros rasos, capa de revista do mundo inteiro, tal, o homem mais rápido, fenômeno, correu abaixo de 10 segundos, aquela coisa toda, e depois, no dia seguinte, lá apareceu o resultado, estava dopado. Imagina o Ben Johnson chegasse lá e falasse, não vou fazer xixi no vidrinho, não quero, vou pro hotel, tchau, vou pra Vila Olímpica. Ele ia perder a medalha, claro. Não tem jeito. Isso foi em 88, gente, né? Então, assim, é assim que funciona. E o Gabriel, ele já conhece o procedimento, tanto que ele já passou várias vezes. Então, acho que ele errou, ele foi muito imaturo, para dizer o mínimo, se colocou numa situação totalmente desnecessária. Ao mesmo tempo, acho que a punição ela é exagerada, me parece, porque o cara não estava dopado, me parece um exagero. Mas aí tem uma outra questão, assim, isso é o que eu penso, tá? Eu acho a pena exagerada. Mas a minha opinião não vale nada disso aí, é só uma opinião. O que vale é a letra fria da lei, que é o que estão aplicando. E a lei fala em 4 anos de punição. Na realidade, ele não foi, analisando friamente, ele não foi castigado no excesso, ele teve uma pena amenizada 2 vezes. Primeiro, por não ser a pena máxima, que eles poderiam querer aplicar. Seria um exagero maior ainda, na minha opinião. Mas, como eu disse, a minha opinião é só a minha opinião. Ela não tem valor nenhum, nem a sua, nem a do Vanderlei, nem a do Pedro, nem a do Bruno. O que vale é que os caras decidem lá. E também amenizaram quando passaram a contar o período de punição a partir da data em que o episódio aconteceu. Foi 8 de abril do ano passado, já quase um ano. Então ele praticamente já cumpriu um ano. Mas tudo isso era possível ter evitado, era só ele poderia ter feito o que os caras queriam, recolhia o material, mostrava para o cidadão que tem que verificar se ele não... E tem que ver o cara fazer o xixi no vidrinho, porque senão o cara, qualquer um pode pegar a urina de outra pessoa, pode estar guardado em algum lugar escondido, enfim, pode usar alguma artimanha. Então, por isso que existe essa fiscalização. Pode ser uma coisa meio chata, desconfortável, constrangedora até, mas faz parte do jogo, o cara tem que ir lá. E o relato é muito rico em detalhes, né? Que ele não fez, depois ele pegou, foi fazer, não avisou, o cara correu atrás para poder acompanhar, porque se não vê, não tem valor. Entregou o vidro aberto, diferente do que era a orientação, então ele não seguiu as regras. E aí, ao tratar, até o Caio fala isso, né, que o Gabigol não tratou muito bem as pessoas, não foi muito educado. Agora, quando você trata mal o policial da lei seca, está arriscado, o cara queria também encrencar com você, pô. O cara fala, tô trabalhando aqui, por que esse cara não sopra esse negócio e vai embora se ele não bebeu? Não enche meu saco. Não vai soprar e tal, tá arriscado. O policial, dependendo do que você falar, você pode ser preso por desacato, pode ter um monte de problema. Então, para que você vai fazer isso? Sopra o bafômetro, vai embora, segue o seu caminho. Faz o xixi no vidrinho e acabou, cara. Depois reclama, né? Depois eu podia chegar e falar, olha, tá aqui o material, fiz tudo direitinho, agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vieram aqui nos últimos meses tantas vezes. Toda vez que você vem aqui, vocês me escolhem. O que vocês têm comigo? Qual é o problema comigo? Pô, não queria entender isso, porque aqui tem 30 jogadores, só eu que tenho que ir, eu e mais alguns, mas sempre eu estou na lista. Por que isso? É uma marcação comigo, porque não gosta porque eu mudo meu cabelo, ou faço gol no teu time? Qual é o problema, meu amigo? Vocês sempre me escolhem. Ele poderia até argumentar. Ou então falar com o Flamengo. Flamengo, gostaria que vocês vissem por que eu sempre sou escolhido. É uma marcação, já estou de saco cheio disso. Nada contra fazer o exame, por que sempre eu? Ok, mas não dessa maneira. Mas o que me espanta é assim, são 2 coisas. O porquê dele ter feito isso e só reforça a ideia, a conclusão, né, de que no departamento de futebol do Flamengo tem jogador que faz o que quer. Porque não tem ninguém ali, um chefe, para falar, o Gabriel, vai lá e faz o exame. Mas não sei o quê, eu já estou cansado. O Gabriel, faz o exame, eu estou mandando. Eu estou mandando você fazer o exame. Você é funcionário do Flamengo, o jogador do Flamengo faz exame de doping, cara. Se você amanhã tiver um problema com doping, porque você não fez o exame, o Flamengo sai prejudicado. Você custou 17 milhões de euros, cara. Vai lá e faz o exame. Por gentileza. Não tem ninguém com coragem para falar isso para ele? Não tem. Aí você pega o episódio que houve da discussão dele com o Marcos Braz. Flamengo e Fortaleza. Isso aconteceu, gente, na véspera do Fluminense 4-1 no Flamengo. Tá? Ele já tinha dado uma declaração infeliz na saída do primeiro jogo, que foi 2-0 no Flamengo, que ele falou que não queria mais jogar numa posição tal, queria brigar para ser centroavante. No meio da semana teve jogo com o Alcas, aí ele foi titular, jogou mal, perdeu um gol feito, o Flamengo tomou uma virada e perdeu para aquele time fraquinho lá do Equador. Aí adiante no Brasileiro tem o Flamengo e Fortaleza. O Gabriel se machuca e ele sai do jogo. No intervalo ele está cuspindo abelha africana no vestiário, reclamando do gramado, que se machucou por conta do gramado. Ok, se de fato se machucou pelo gramado, ele está com a razão. Aí ele fala que vai embora. O médico diz para ele, você não pode ir embora, porque ainda não houve sorteio do antidoping. E se você for sorteado e não estiver aqui, você está, entre aspas, dopado. Né? O jogador que vai embora está dopado.
Aí o Marcos Braz entra no circuito e fala para ele que ele tem que ficar e os dois discutem. O Marcos Braz deu uma entrevista depois, uma coletiva, falou do assunto, e aí tem uma hora que ele fala, aí nós falamos para o Gabriel ficar mais um pouquinho. Pode parecer que eu estou procurando pelo em ovo, algum fã incondicional aí do Marcos Braz, ou do Gabriel, não vai entender o que eu estou falando, não vai querer entender, mas, gente, ele não tem que pedir para o Gabriel ficar mais um pouquinho. Ô, Gabriel, você não vai embora porque você não está liberado. O jogo não acabou, você está lesionado, tem que sair do jogo, o médico já tirou você da partida, mas você pode até tomar seu banho e ficar aqui, mas você tem que ficar aqui acompanhando o jogo, os companheiros estão em campo jogando ainda. Tem um segundo tempo. E tem o exame de doping. Você não está liberado para ir para casa. Quando tiver o apito final e definir quem vai para o doping, se não for você, se você quiser ir por sua conta, não quiser ir no ônibus do clube, você pega e vai embora, tudo bem, mas você não está liberado. Eu não estou liberando você para ir embora. Porque ele é o chefe, porra. Ah, não, pediu para ficar, ele usa a expressão, ficar um pouquinho. O que ficar um pouquinho, Marcos Braz? Então, assim, isso, acho que para mim, esses detalhes vão deixando muito claro que não se comanda. Então, a culpa não é só do Gabriel, é um sistema permissivo que cria situações em que jogadores de uma determinada personalidade acabam achando que eles fazem o que eles querem. E faz o que quer. Aí, no meio de se faz o que quer, arruma uma confusão com quem não deve. Ou seja, com a comissão, a turma lá do antidopagem. Que eu acho que é um dos piores inimigos que um atleta pode arrumar. Eu, se eu fosse atleta, eu ia passar, sim senhor, boa tarde, boa noite, está aqui o xixi, e eu vou embora. Por que eu vou arrumar confusão com essa gente, cara? Porque o poder do comitê antidopagem é muito grande. Vale o relatório. O relatório pesa uma barbaridade, sabe? Então, assim, é inexplicável esse amadorismo, essa atitude intempestiva. Mas aí, Mauro... Impressionante. Entra aquilo que já falou-se aqui desde o início do programa. A assessoria que você tem. Sim. Um cara que tem um salário de 2 milhões, você fala do salário, claro, de acordo com o salário, é a importância do cara. Você tem que ter uma assessoria competente. O Nogueirinha lá que ganha o salário mínimo não pode contratar um gestor bom. Ele vai ouvir o pai dele, que normalmente vai fazer o melhor possível, mas não é um trabalho profissional. Então, ele tem que ter alguém que realmente dê esses alertas todos que a gente fala aqui. Quem vai para a entrevista coletiva importante, exercendo uma função importante. Atleta top também tem que tomar muito cuidado para não cometer escorregões. Ele tem imagem. É o conjunto da obra. Não é só o cara entrar e fazer gols. Tá tudo embalado naquele pacote. Então, é extremamente importante. Alguém tem que falar, mas eles não estão, há exceções, claro, mas eles não estão acostumados a ouvir não, cara. Esse é o problema. Sim. Esse é o problema. Sabe, anos e anos e anos sem ouvir não. Quase tudo pode. E quase tudo aquilo que você comete é aplaudido pelos parças. Por aqueles que realmente querem te fazer feliz, querem agradar você, passar açúcar nos seus lábios. Então, aquele que chega e diz alguma coisa, é seu amigo verdadeiro, mas diz alguma coisa que acha que é bom você evitar esse tipo de problema, às vezes é considerado inimigo. Esse cara não quer o meu bem. Então, você acha que um cara ele não é nenhum veterano, mas é um jogador já rodado e experiente. Você acha que ele não sabe? É a mesma coisa que você entrar em rota de colisão permanente com a arbitragem. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Sabe, o cara está com o apito na boca lá, eu não estou dizendo que é certo ou errado. Mas você só enche o saco da arbitragem. Você simula. Você cai sem receber falta. Você quer complicar a vida do árbitro, ele marca uma penalidade que não foi. A arbitragem no conjunto é corporativa. Todinha. Vai ficar de olho em você. Quando aconteceu alguma coisa que você prejudicou um árbitro claramente num jogo anterior, fez o árbitro cometer uma grande lambança, mas você saiu saltitante, deu certo, ferrei a arbitragem e meu time ganhou. Cara, todos os outros árbitros estão de olho em você. Fez com o Mauro, fez com o Bruno, vai fazer comigo, cara. Isso vale para tudo. Agora, se não tem alguém que conversa 10 minutos por dia, só 10 minutos com um cara importante como é o Gabigol e como outros, 10 minutos conversando, você não acha isso, não acha aquilo, o cara ouça só ouça, depois você vai para casa, pensa, ele falou só merda. Mas aquela frase lá, talvez eu vou pensar a respeito. Eu não sei se acontece isso. Sabe, eu acho que realmente, as coisas acontecem porque não existe uma preparação para evitar as coisas ruins que aconteçam na vida de alguns caras importantes.
eles escorregam por bobagem. Você fala assim, como é que o cara faz isso? Né? Como é que o cara... Será que ninguém falou para ele? Não é aquele negócio de arquiteto de obra pronta, tá falando depois. É igual o cara que costuma brincar, ser comentarista é muito fácil depois do jogo, não é, Bruno? Depois do jogo ninguém erra, brincava o Muricy, né? Mas não é assim, é que ninguém tem a bola de cristal. O comentarista vê aquilo antes e depois ele muda. Não aconteceu aquilo que eu imaginei, aconteceu isso. Né? Então, eu acho que é importante isso, mas poucos levam a sério. Eu estou dizendo os grandes astros, né? Levam a sério esse negócio de não ouvir quem só quer agradar você. Bruno Prado, tá aí, essa situação do Gabigol. Acho que o Mauro e o Vanderlei resumiram bem essa história, né? Fizeram um resumo interessante sobre esse assunto, porque a gente está falando do Gabigol, que não acusou positivo para esse teste, né? Mas, ao mesmo tempo, querendo ou não, ele comprou essa briga com os funcionários da antidopagem, enfim, e isso pode ser interpretado de várias formas. O que falar desse caso do Gabigol, Bruno Prado? Ele arrumou um problema que ele poderia ter evitado, né? Mas também acho a pena bem excessiva, né? Não tem um teste positivo, o jogador estava dopado. Se está dopado, é justo que tenha uma pena longa. Se não está, eu acho bem exagerado. Mas, como o Mauro falou muito bem, a nossa opinião não vale absolutamente nada, né? O que vale é o que a justiça determina, né? Não interessa se você acha isso, se acha aquilo sobre qualquer assunto. O que vale é o que a justiça determina. E agora ele vai ter que se virar, né, para se livrar dessa punição ou diminuir, enfim. Agora o recurso é só na Suíça, então é uma situação mais complicada para ele, né, que... Claro, ele tem culpa de ter se metido nisso, né? Ele poderia seguir o procedimento e acabou, né? Mas eu acho bem exagerado, né? Como falei, acho que isso não vai mudar nada, o que eu falo sobre isso tanto faz, é o que eu acho, mas se não tem o jogador não estava dopado, não tem um exame positivo, eu acho um exagero afastar o cara por mais de um ano do futebol. E veja o pepino, né, Bruno? O cara pensa, compensa recorrer? Porque pode piorar. É? Sim. Entendeu? Não, mas você corre o risco de ser absolvido. Sim, mas e se eu não for? Pode piorar, pode ir para 4 anos. Pode... Veja o pepino. E até sobre isso, é fato, né? Acho que nenhum jogador gosta de fazer esse exame, porque precisa ficar um tempo depois ali do jogo, um tempo a mais do que os colegas que já estão indo para casa. Mas é um compromisso que o atleta tem, querendo ou não, né? Se ele é selecionado, ele tem que fazer, ou tem que pelo menos esperar o jogo para ver quem é selecionado. Enfim, o Gabigol, a gente tem aqui de informação, de acordo com o que foi relatado pelos oficiais do controle de dopagem, o comportamento do Gabigol é resumido dessa forma pelos oficiais do controle de dopagem. Não se dirigiu a eles antes do treino e depois da atividade os ignorou e foi almoçar. Tratou a equipe com desrespeito e não seguiu os procedimentos indicados. Pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém. Irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta. Escondeu o pênis para impedir que o oficial observasse a coleta. Entregou o vaso aberto, contrariando orientação recebida.